Olá, caros europeus. Eu sou a União Europeia e, tal como o meu nome indica, sou uma união económica e política com características muito próprias. Nasci no rescaldo da Segunda Guerra Mundial e tenho 62 anos. Sou constituída atualmente por 27 Estados-membros, países que são Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e Suécia. No entanto, há muitos outros países que pretendem aderir à minha união. A Croácia, por exemplo, é um país em fase de adesão, já outros são países candidatos. Tomem o vosso lugar e apresentem-se. Stravo! Sou a Macedónia e estou a formalizar a minha candidatura à União. Tenho como capital Skopje e no meu território habitam 2,05 milhões de pessoas. Ralho! Sou a Islândia e estou a formalizar a minha candidatura à União Europeia. Tenho como capital Reykjavik e tenho cerca de 300 mil habitantes. Stravo! Sou Montenegro e estou a formalizar a minha candidatura à União Europeia e tenho como capital Podgorica e no meu território habitam 600 mil pessoas. Stravo! Sou a Sérvia e estou a formalizar a minha candidatura à União Europeia e tenho como capital Belgrado. Tenho cerca de 7,4 milhões de pessoas. Merhaba! Sou Turquia e estou a formalizar a minha candidatura à União Europeia e tenho como capital Ankara. No meu território habitam cerca de 71,5 milhões de pessoas. Mas será que todos os países podem fazer parte da minha união? Não, porque para isso é necessário que esses países respeitem determinados critérios, que passo a referir: existência de uma economia de mercado livre, critério económico, existência de uma democracia estável e de um Estado de Direito. Critério político: aceitar toda a legislação e regulamentação da União Europeia, incluindo o euro. Critério de acervo comunitário. Apesar da diversidade e das diferenças existentes entre os vários países da minha união, estes uniram-se com objetivos comuns, sendo eles: prosperar e melhorar as condições de vida dos seus habitantes, promover a paz e a segurança entre eles e para quê? Para não haver luta entre si, mas sim uma conversa civilizada com os representantes de todos os meus países, e definir os mesmos direitos e liberdades fundamentais, sem discriminações e com oportunidades iguais para todos. E vocês, conhecem os meus símbolos? São eles: a moeda única, que é o euro, o hino, a bandeira, o dia da Europa e a divisa da minha união. O euro foi introduzido em alguns dos meus países a 1 de janeiro de 2002, sendo eles Áustria, Bélgica, Chipre, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslováquia, Eslovénia e Espanha. E são eles que constituem a chamada área do euro, ou zona euro. A minha bandeira é constituída por 12 estrelas douradas expostas em círculo sobre fundo azul. As estrelas simbolizam os ideais da unidade, solidariedade e harmonia entre os meus povos. O meu hino é o chamado Hino à Alegria e foi composto por Ludwig van Beethoven em 1823, enquanto a parte nona sinfonia foi escrita por Friedrich Schiller em 1785. No 9 de maio de 1950, as ideias que estão na minha base foram formuladas pela primeira vez pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, e por isso esse dia é comemorado todos os anos como um momento fundamental para a minha criação. Já a divisa da União Europeia começou a ser utilizada no ano 2000, e evoca a forma como os europeus se uniram e me formaram para trabalhar em conjunto pela paz e prosperidade, sem nunca esquecer a enriquecedora diversidade de culturas, tradições e línguas que caracterizam o continente europeu. Querem saber quais são os meus principais valores? São bastante simples. Representa os valores da dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos. Mas afinal, como e em que circunstâncias é que eu nasci? Vou-vos contar. A ideia de unir os meus países e resolverem problemas em comum já era bastante antiga. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, essa ideia reafirmou-se, pois era necessário o carvão e o aço, coisa que existia em abundância na Alemanha, minas de carvão, e na França, fábricas de aço, porque eram fundamentais para a reconstituição das cidades. Por isso, decidiram unir-se, gerindo esses bens entre eles. Então, a Bélgica, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos gostaram da ideia e decidiram juntar-se.
em 1951, assinaram o Tratado de Paris, que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Alguns anos mais tarde, apesar das dificuldades e dos obstáculos vencidos, os 6 países ficaram tão satisfeitos com os resultados que decidiram alargar o seu território e assinar o Tratado de Roma em 1957. Desta forma passou a haver 3 comunidades: a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a Comunidade Europeia de Energia Atómica, Euratom, a Comunidade Económica Europeia, CEE, ou Mercado Comum. Então, como todos os países estavam contentes com os resultados obtidos, mais e mais países foram aderindo à minha União, todos no sentido de beneficiar os seus cidadãos. Mais tarde, em 1985, para restabelecer regras distintas, a aproximar mais os países da comunidade, foi assinado outro tratado, Ato Único Europeu. Mas quais foram as regras, afinal? O mercado comum passou a chamar-se mercado interno, pois passou a haver mais facilidades para a circulação das pessoas e para os investimentos e criação de empresas, além da liberdade no comércio dos produtos. Para os países ou regiões menos desenvolvidas progredirem mais rapidamente e melhorar o seu nível de vida, uma boa parte dos recursos financeiros passou a ser-lhes atribuída. Em 1993, a CEE passou a chamar-se União Europeia. No entanto, os países uniram-se para melhorarem a educação e a saúde e criaram a cidadania da minha União, ser cidadão europeu. Também foi nesta altura que decidiram estabelecer a moeda única, ou seja, uma união económica e monetária, e ainda um Banco Central Europeu, com finalidade de obter estabilidade monetária e diminuição da inflação. Para dar prioridade às questões sociais e à criação de emprego, foi elaborado um novo tratado, a 2 de outubro de 1997, onde os chefes de Estado e governos dos países comprometeram-se a tomar medidas concretas e distintas a melhorar a vida das pessoas. É o Tratado de Amsterdão. E o Tratado de Nice? Este facilitou o sistema de decisão da minha União, de modo a permitir um funcionamento mais eficaz, mesmo após futuros alargamentos. E o mais recente dos tratados? Foi assinado em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, a 13 de dezembro de 2007, e consagrou os meus valores e também algumas das regras de funcionamento das instituições europeias. Conhecem as minhas instituições? De qualquer modo, passo a apresentá-las. O Parlamento Europeu é o órgão que representa os cidadãos europeus e é por eles eleito. Este órgão desempenha um papel muito importante na elaboração e modificação das leis comunitárias. A Comissão Europeia é um órgão que tem a missão de representar e defender os interesses da União. Tem 27 comissários eleitos pelos meus Estados-membros. Cabe-lhe elaborar novas propostas de legislação, leis, que apresente ao Parlamento Europeu e ao Conselho e de ações importantes para a União Europeia. Aplique e verifica se os tratados assinados pelos Estados-membros são respeitados e também é responsável pela execução das decisões do Parlamento e do Conselho. O Conselho da União Europeia é o meu órgão no qual são tomadas decisões da União Europeia. Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. É o meu órgão que tem como função garantir que as leis europeias são respeitadas. Tribunal de Contas Europeu. É o meu órgão que tem como função fiscalizar as contas da União Europeia. Provedor de Justiça Europeu. É o meu órgão que tem como função proteger os cidadãos e as empresas da União Europeia contra a má administração. Parece-me importante, agora, falar-vos sobre as vantagens e desvantagens de ser membro da minha União. Posso falar-vos das vantagens. Livre circulação de pessoas, bens, mercadorias e capitais nos países pertencentes à minha União. Dou subsídios para apoiar o desenvolvimento da agricultura e dos respectivos países. Tenho uma moeda que é comum a alguns dos países da minha União, o que evita a troca de moeda. Todos os países têm a possibilidade de ter acesso a novos mercados. Agora, as desvantagens. Algumas das dificuldades com que se deparam os membros da minha União é concorrer num mercado muito competitivo, dificuldades sentidas especialmente na agricultura e em alguns setores da indústria. Porém, a maior dificuldade é conseguir atingir critérios de convergência económicos. Queres conhecer os direitos e deveres que tens, se és cidadão europeu? Consulta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. No entanto, vou-te dar uma ajuda.
Os meus cidadãos têm como direitos a possibilidade de viajar, morar, estudar e trabalhar em qualquer país da minha União. Podes ainda votar nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições municipais e podes também encontrar proteção por parte das instituições europeias como Tribunal de Justiça da minha União. Porém, os meus cidadãos têm como deveres estudar num dos meus países, o voluntariado, conhecer a história da União Europeia, compreender a sua entidade europeia no dia-a-dia, valores europeus como a partilha e a participação na construção de uma Europa em que é bom viver. Deves contribuir para uma maior e melhor justiça. És jovem, aventureiro e gostas de aprender? Podes estudar em qualquer país da minha União, ao abrigo de programas comunitários como, por exemplo, Leonardo da Vinci, Sócrates, Erasmus, Comenius e Godwin. Especialmente para ti, que és jovem e frequentas o ensino secundário, aconselho-te Comenius. Ao estudares no estrangeiro, podes adquirir ou melhorar competências linguísticas, conhecer uma cultura diferente, fazer amigos em todo o mundo, além de que valoriza o teu currículo vitae. Entrada de Portugal na União Europeia. No ano de 1976, a Constituição entrou em vigor e com isso realizaram-se eleições para todos os órgãos do poder. Porém, nos primeiros anos de democracia existiram demasiadas divergências, o que não permitiu que os governos cumprissem os 4 anos de legislatura, como foi o caso de Maria de Lourdes Pintacilgo, a primeira mulher a chegar ao cargo de primeiro-ministro em Portugal. Nessa altura, como se encontrava então a economia em Portugal? A situação económica era muito grave. Muitos quadros técnicos e empresários saíram do país, devido à instabilidade política. Um grande número de empresas faliu, o desemprego estava a aumentar sistematicamente e havia salários em atraso. Que condições foram necessárias para Portugal aderir à sua União, na altura chamada CEE? As condições necessárias para a adesão de Portugal foram desenvolver as atividades económicas e obter estabilidade política. O que era a CEE? Era uma organização onde se incluíam os países europeus mais desenvolvidos, com melhores condições de vida e regimes democráticos, no fundo aquilo que é hoje a minha União. Em que ano Portugal foi admitido ao Conselho Europeu? Foi admitido em 1976 e em 1977 foi feito o pedido formal de adesão à CEE. E em que data é que Portugal passou a fazer parte efetiva desta comunidade? Foi no dia 1 de janeiro de 1986 que Portugal passou a fazer parte da CEE, hoje União Europeia. Os fundos enviados para Portugal subsidiaram que programas? Apoiaram os programas sobre a indústria, agricultura, telecomunicações e transportes. Foram construídas ainda infraestruturas como autoestradas, estradas e pontes. Em que ano Portugal aderiu ao euro? Foi em 2002 e Portugal faz assim parte dos primeiros 12 países a ter a moeda euro. De que modo é que Portugal demonstrou que melhorou em termos económicos e sociais após a entrada na CEE? Como a realização da Expo 98 e como a organização do Campeonato Europeu de Futebol, o Euro.